Grilagem de terras, desmatamento, aumento da pobreza e da fome. A irresponsabilidade do governo Bolsonaro na gestão da crise generalizada intensificou os conflitos agrários no país e agravou a situação de vida dos agricultores que vivem em pequenas propriedades. Nossa reportagem mostra as dificuldades das famílias camponesas para sobreviver neste difícil ano. E na entrevista central, Alexandre Conceição, da Coordenação Nacional do MST, fala sobre o espírito de solidariedade do movimento, que doou centenas de toneladas de alimentos livres de veneno para reduzir a fome que assola o país. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. O apagão do Amapá e desastres como os de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, em anos anteriores, mostram os perigos da privatização dos serviços essenciais e das empresas estatais. Jackson Dias, do Movimento de Atingidos por Barragens do Pará, fala sobre os riscos da privatização do setor energético. Embarque imediato. Passando aqui para denunciar o maior apagão da história do Brasil. Esse apagão aconteceu no estado do Amapá, na região norte do Brasil, atingindo 13 dos 16 municípios daquele estado. O principal responsável por esse apagão foi a empresa privada que gerencia a subestação de Macapá. Como medida emergencial, o governo federal teve que chamar uma empresa que é estatal, vejam bem, chamou a empresa estatal Eletronorte, que é subsidiária da Eletrobras, para tentar arcar com esse prejuízo e retomar novamente a energia no estado do Amapá. Por outro lado, esse é um prejuízo que vai vir para a conta de todos os brasileiros. Cerca de 350 milhões de reais é o prejuízo que vai vir diluído na conta de energia do povo brasileiro. Dizer para vocês que essa é uma responsabilidade dessa empresa privada, mas a tendência nesse atual governo Bolsonaro é que ele privatize todo o setor elétrico. Então é fundamental que a gente possa lutar contra a privatização do setor elétrico. Diante disso, cerca de 65 organizações elaboraram uma carta para denunciar que o apagão que aconteceu no estado do Amapá pode também acontecer no restante do Brasil se continuar essa ânsia pela privatização do setor elétrico. A área de desmatamento da Mata Amazônica é a maior desde 2008. Mais de 20% da floresta foi destruída, superando em 3 vezes o que estava na meta do Plano Nacional de Mudança Climática do governo Bolsonaro. Por conta da devastação, a região está ameaçada de um colapso climático. Vamos saber mais com Nayata Wani. Trilhos do Brasil. Quadrados. 11.000 quilômetros. Essa é a extensão da Amazônia que foi desmatada entre agosto de 2019 e julho de 2020, segundo um estudo do INPE. Isso equivale a 2 vezes toda a área do Distrito Federal. O aumento foi de quase 10% em relação ao mesmo período anterior. A ativista ambiental de Manaus, Samela Sateré, expõe a responsabilidade do governo nesta destruição. E nós sabemos que as práticas que influenciam esse desmatamento estão voltadas diretamente pela atitude do governo em influenciar e incentivar garimpeiros, madeireiros, grileiros a invadirem nossas terras, como se não se importasse com os povos que estão ali, os povos originários, e nem com o bioma, nem com a nossa fauna e nem com a nossa flora. Já no Cerrado, segundo maior bioma brasileiro, continuou sofrendo no ano de 2020 com a monocultura e pecuária, totalizando 46% de perca da flora nativa. Valéria Santos, ativista da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, expõe as práticas que estão por trás deste desmatamento. O Cerrado, assim como todo o Brasil, está vivendo períodos críticos devido às queimadas que são crescentes, Desde 2019 tem crescido esses incêndios e por trás desses incêndios tem práticas perversas da grilagem de terra. Os dados também são preocupantes na Caatinga, bioma que resta apenas 46,8% da floresta original, de acordo com o Laboratório de Ecologia Aplicada da Universidade Federal de Pernambuco. Em 2020, o desmatamento cresceu quase 30%.
Caio Hermano, do Jovens pelo Clima do Ceará, comenta o atual cenário dessa vegetação. Para termos a noção, a área desmatada equivale aos territórios dos estados do Maranhão e do Rio de Janeiro somados. Essas atividades antrópicas são o desmatamento e a queimada em decorrência principalmente do preparo da terra para a agropecuária e a produção de carvão vegetal para o consumo industrial e doméstico. Se você gosta de samba, a parada cultural de hoje é para você. A jornalista Débora Cruz indica uma cantora e compositora brasiliense radicada em Curitiba. Parada cultural. A dica de cultura de hoje vai para o som da Janine Matias. Janine é uma cantora que nasceu no Distrito Federal, mas desde 2008 mora em Curitiba. A inspiração para sua arte veio dos seus pais, o pai carioca, a mãe baiana. Só podia dar samba. Janine é cheia de axé, cheia de dendê, como ela diz nas suas músicas. Ela canta a força, a ancestralidade do povo preto e o empoderamento da mulher. As suas músicas estão em todas as plataformas acessíveis na internet, Spotify, YouTube, e são maravilhosas e inspiradoras. Nas cidades, o auxílio emergencial impediu milhares de pessoas de adentrarem a extrema pobreza, mas no meio rural a realidade foi outra. De um lado, o governo Bolsonaro agiu para garantir fomento ao agronegócio de exportação. Do outro, vetou mecanismos para auxiliar a produção das famílias produtoras de alimento. Vamos acompanhar na reportagem de Afonso Bezerra. Nacional. Com 9 meses de pandemia, o governo federal, além de rejeitar o projeto de auxílio emergencial para os camponeses, operou a desmobilização de programas de aquisição de alimentos da agricultura familiar. O presidente Bolsonaro vetou 17 dos 20 artigos do projeto que estabelecia o auxílio emergencial para os agricultores. Eles denunciam a dificuldade para manter a produção, se sustentar e quitar as dívidas. Este problema afeta não só as famílias do campo, mas também as da periferia das grandes cidades, com um aumento no preço dos produtos e crise de abastecimento. É o que denuncia a agricultora Maria Cazé, do município Francisco Santos, no Piauí. E nos últimos anos, o governo abandonou os camponeses e camponesas e ainda destruiu várias políticas que chegavam até as nossas mãos. E nós não temos capital de giro para poder, cada ano, virar a nossa produção. A camponesa Flaviana Lima, da comunidade Santa Luzia, em Sobral, no Ceará, também denuncia o impacto da pandemia na produção da agricultura familiar. Vem sofrendo muito com os impactos dessa pandemia, né? E sem poder ir à feira, comercializar seus produtos, né, direto dos quintais. E a maioria deles não tiveram acesso ao auxílio emergencial, né, o que tornou tudo mais difícil. Luiz Damásio de Lima, na Paraíba, também destaca a força dos camponeses nesta luta pela sobrevivência. Ele diz que é este grupo de trabalhadores que garante alimentos para a população, mesmo com a falta de apoio do poder público. Nós, camponeses e camponesas, temos sido, na verdade, uns guerreiros para garantir essa alimentação, essa produção, e garantir a alimentação dessas pessoas, em especial essas que vivem nas periferias da cidade. Neste ano, centenas de toneladas de alimentos foram doadas por famílias do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores Sem Terra, o MST, para ajudar a combater a fome que se intensificou no país. Quem fala sobre isso é Alexandre Conceição, da Coordenação Nacional do MST. A entrevista é de Jonatas Campos. Entrevista Central. Hoje vamos fazer um balanço de 2020 e para nos ajudar está conosco aqui Alexandre Conceição. Ele é da Coordenação Nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e também da Via Campesina. Alexandre, agradecemos sua participação. 2020 é o ano da pandemia, mas também foi o ano de ações de solidariedade em massa, feitas pelo MST e por outros movimentos sociais. Você pode nos fazer um balanço dessas ações de solidariedade? Primeiro, é bom lembrar
que a pandemia chegou, mas antes tinha crise econômica muito forte que afetava todo o povo brasileiro. Crise econômica, com desemprego, com a baixa da renda, com a inflação. E com a pandemia, a situação piorou ainda mais. E o que o Movimento Sem Terra fez? Buscou, a partir da produção de alimentos saudáveis, apoiar e contribuir com a solidariedade para aqueles que não tinham condições de comprar um alimento que estava muito caro e estavam passando necessidade. Por isso, as ações de solidariedade foi uma disputa de um valor social com a população mais carente, para que a gente possa organizar essa população, para que ela possa ter alternativa de emprego e renda. Então, a solidariedade, ela visa organizar o povo, mas também dar a ele a necessidade do alimento que precisava e, ao mesmo tempo, nós, como MST, ajudar a organizar a nossa produção. E foi isso que nós fizemos. Entendemos que nessa crise econômica e de pandemia, nós não sairemos só dela, senão de forma solidária com todo o povo brasileiro e um novo projeto político. Alexandre, o MST tem uma característica de lutar pela classe trabalhadora e seja qual for o governo. Já passou pelo governo Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma e o governo Temer. Estamos agora no governo Bolsonaro, no ano da pandemia. Qual a diferença da relação do movimento com esses governos anteriores e com o atual governo Bolsonaro? Esse ano de 2020 nós enfrentamos um governo fascista e que visa acabar com a reforma agrária. E para isso eles fizeram mais de 70 entulhos, que nós estamos chamando de entulhos autoritários na reforma agrária, com portarias, com medidas coercitivas, utilizando a força nacional para perseguir trabalhador, para perseguir a produção de alimentos. Então nós enfrentamos isso, enfrentamos muitos despejos e vencemos todos. Vencemos em Recife, em Caruaru, aliás, vencemos em Minas Gerais, vencemos na Bahia. E todas as reintegrações de posse nós estamos resistindo. Por quê? Porque pela nossa solidariedade nós também recebemos a solidariedade da sociedade. E por isso nós enfrentamos esse governo de frente a frente e vamos derrotar esse governo. Se não agora, nesses próximos anos, derrotaremos nas eleições de 2022. E você falou dessas tentativas de despejo, por exemplo, do assentamento Normandia em Pernambuco, que é um assentamento consolidado, que tem uma produção incrível. Como está a situação da reforma agrária e dos acampamentos neste ano de 2020? Como ficou a situação com esse governo? O governo Bolsonaro, junto com Naban Garcia, que é uma das espécies pior de ser humano que possa existir, os dois juntos, trataram de acabar com a reforma agrária para roubarem e grilarem terra ao benefício do latifundiário. Então, os latifundiários estão no bel prazer no governo Bolsonaro e, por isso, esse ataque frontal à produção de alimento, à educação, e, por isso, dá despejo nos centros de formações. E, nesse sentido, nós temos a solidariedade do povo da cidade e temos enfrentado. As ações do governo de desmonte completo da reforma agrária, de privatização dos lotes da reforma agrária e de entrega daquilo que é mais sublime de uma nação, que é a soberania alimentar. Eles estão acabando com a soberania alimentar, com a segurança alimentar. E o Movimento Sem Terra tem resistido nesse ano de 2020, produzindo ainda mais alimento e sendo solidário com toda a população. O Alexandre, e o MST defende a agricultura familiar, a produção de alimentos sem agrotóxico, mas esse ano foi um ano de isolamento social. Você falou agora. Como ficou a questão da comercialização dos alimentos, tendo em vista que a agricultura familiar é quem produz o alimento que o povo brasileiro come? O governo Bolsonaro defende o quê? Defende a não reforma agrária, defende a não produção de alimentos. Por quê? Porque o projeto do governo Bolsonaro é entregar o território nacional, a produção de alimentos para as grandes transnacionais, ou seja, a desnacionalização da nossa economia, do nosso território e da nossa agricultura. E, nesse sentido, nós somos uma pedra no sapato, a agricultura familiar, porque produz 70% dos alimentos. Mesmo que esse ano, Jonatas, nós aprovamos aqui no Congresso Nacional, quase que por unanimidade, a Lei Assis Carvalho, que era criar um auxílio emergencial para os agricultores e, ao mesmo tempo, um crédito emergencial para a gente seguir produzindo alimento para poder combater a fome. O Brasil volta assustadoramente para o mapa da fome, justamente pela política entreguista de Bolsonaro e pela política de perseguição à reforma agrária, aos movimentos populares do campo e à agricultura familiar. A Central do Brasil fica por aqui, então aproveite para seguir a gente no Instagram, @Programa Central do Brasil. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.